identidade de liderança é quando você entendeu duas grandes regras do jogo, que é para mim. Você lidera com o objetivo de evoluir o negócio e contribuir com as pessoas. Então, é uma postura. Agora, quando você está numa posição de esperar reconhecimento, Ah, validação, elogio, ou quando o cara, a pessoa ali não entende certos deformadores do ego, né? Eu falo essa expressão, que às vezes muita gente tem necessidade de validação, tem necessidade de se sentir superior. Esse é o problema, né? Eu acabei indo para esse ponto, mas para ilustrar aqui o desafio que eu vejo muitas vezes em empresas quando essas lideranças não entendem essas regras do jogo. Então a gente está falando aqui, né? Como liderar, né? Empresas que geram aí bilhões e que movem o mundo. São as lideranças que fazem isso. isso aí. Se esses líderes não tiverem essa visão, essa postura, essa consciência, não dá para jogar esse jogo. Perde o jogo para si mesmo. Né? Então, isso para mim é uma coisa assim muito importante, muito significativa. E aí eu quero trazer uma pauta aqui, porque eu penso que isso também é algo que eu vejo nas empresas e também é um assunto que nós já falamos, que está dentro da liderança, até compartilhei um pouquinho hoje nos stories, que é sobre comunicação. Eu não sei hoje, mas se você fosse ponderar aí, dentre as habilidades que você entende que mais faz a diferença no jogo da liderança, você acredita que é a comunicação? Sem sombra de dúvidas, né? A gente tava conversando antes aqui, não é o que, é como, né? Então, muitas vezes no ambiente de trabalho, é, a comunicação falha, é, pode jogar tudo no lixo, né? Sim, Tudo que uma empresa, tudo que um líder possa ter de bom acaba se perdendo, né? Eu acho que hoje tem uma falha muito grande, né, entre as pessoas de conseguir entender o perfil do outro, conseguir entender como consegue extrair um pouco mais. A gente fala lá na própria GT, o vendedor, né, o vendedor querendo ou não, ele muitas vezes tem uma comunicação mais assertiva do que muitos gerentes, sim, né, dentro da companhia. Então, no dia a dia, naquele ambiente, aquele estresse para se bater a meta, aquele ambiente onde gera um pouco mais de nervosismo, gera um pouco mais de aflição. É uma palavra mal colocada, sim. né? Ou Não tem seja, volta, né? Depois, então exato, eu vejo que falta muito das pessoas é, essa comunicação mais assertiva, saber com que público falar e qual a forma de falar. Não adianta você ir num chão de fábrica, conversar com pessoas mais simples, com uma linguagem toda em inglês, rebuscada. rebuscada. Então, o bom líder, né, ele consegue ser um camaleão, realmente, né? Desde é, um- uma palestra para um público mais seleto, quanto para pessoas mais simples, né? Ele consegue passar o seu recado de uma forma muito simples, né? Sim, Muito assertiva, muito objetiva. Eu acho que isso se reflete totalmente, né, no sucesso. no sucesso e também na liderança ali, no dia a dia, né? De como o seu time te enxerga, né? Em como não só como os pares e como áreas, clientes internos, fornecedores conseguem se relacionar, né? Mas é realmente trazer pro seu lado o jogo, né? Conseguir ter o poder de quem tem o poder da comunicação e consegue engajar pessoas, inspirar, trazer o cara pro lado, consegue resultados que outros muitas vezes não entendem, né? Exatamente. Eu defendo muito isso, inclusive, quando a gente fala aqui no nosso episódio, né? ICCast é a inteligência comunicacional. E eu acredito que essa é uma das maiores inteligências que uma pessoa, que um ser humano deve dominar.
Porque capacidade de se comunicar todo mundo tem, Sim. mas habilidade nem todos. É isso aí. Porque poucas pessoas treinam e poucas pessoas entendem o poder que elas têm através da comunicação delas. Ou seja, eu tenho o poder de gerar no outro os melhores sentimentos, as melhores emoções, ou Extrair o melhor. e extrair o melhor. E aqui você me lembrou de algo que eu comentei hoje nos stories, até trazendo essa questão da comunicação, né? Imagina que eu tô falando, a depender do líder, ele fala muitas vezes numa linguagem mais incisiva, mais enfática, mais Rafael, numa linguagem mais dominante. E aí, dependendo de quem tá ouvindo, às vezes é alguém de outro perfil e você falou A, mas uma pessoa recebeu e ouviu A, mas o outro às vezes ouve B. E não, e não fica muito bem. Acha que, mas isso aqui é meio perseguição ou algo do tipo. E aí? Eu até lancei essa questão nos stories. Como que faz? Né? Um líder ele precisa entender esse jogo da comunicação. Porque realmente o resultado da comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande liderar. Porque você precisa extrair o melhor da pessoa. E para isso você precisa, obviamente, entender de pessoas, nós já falamos disso, mas como que faz nesse caso aqui? É preciso ter muita sensibilidade para você entender os perfis, mas você dar significado para as coisas. Então, o que eu vejo? Às vezes tem lideranças que não sabem dar sentido para aquilo que está falando. E aí fala muitas vezes de uma forma genérica, fala muitas vezes de um jeito sem trazer o significado, aí o outro não consegue entender. E aí uma pergunta importante é que um líder deve fazer: como eu posso extrair o melhor de você?